Salmo de número 19. Nós vamos ler somente o versículo 7, tá bom? Do Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por cada vida preciosa que o Senhor trouxe para a tua casa nessa noite. E nós já louvamos o Senhor, já adoramos o teu santo nome bendito. Mas nessa hora, Senhor Deus, queremos ouvir o Senhor falar conosco por meio da tua palavra. E, Senhor, para isso nós pedimos até a ajuda do teu bendito Espírito Santo, que ele nos guie em toda a verdade, como ele costuma fazer, e abra também até os olhos da nossa mente e do nosso coração, Senhor, nos ajudando assim a entender a tua palavra e até a tua vontade para as nossas vidas. O Senhor sabe as necessidades de cada pessoa aqui, tanto as necessidades materiais, mas principalmente, Senhor, as necessidades espirituais e talvez até a necessidade de salvação, Senhor. E, Senhor, nem eu, nem ninguém aqui, Senhor Deus, pode suprir essa necessidade, mas o Senhor pode, pela obra maravilhosa que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Então, se for da tua vontade, que o Senhor salve até alguém aqui, de acordo com a tua vontade. Então, nos abençoa, nos ajuda. E abençoa também a sala das crianças ali, dirige a irmã, e o Senhor possa também consolar, edificar, exortar e até salvar os pequeninos ali também. É isso que eu oro, Senhor Deus, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não sei se vocês sabem, mas todos os dias é o dia de alguma coisa, né? É o dia de alguma coisa, né? Eu acho que o irmão Luciano acha, né, que o dia 8, né, postou até no nosso grupo que o dia, né, passou, né, já passou o dia da família, né? Então todo dia é o dia de alguma coisa, né? Tem o dia do avô, né, dia do pai, dia das mães, enfim, todo dia é dia de alguma coisa. Alguém sabe o que se comemora hoje? Hoje é dia de quê? Sofre não. Irmãos, vamos nos inteirar das coisas. Para quem não sabe, todo segundo domingo do mês de dezembro é o dia da Bíblia. Então hoje é comemorado o dia da Bíblia. E eu não sei se você observou até nos cânticos, né? Eu fiz questão, de propósito, de colocar até alguns cânticos que são bíblicos, né? E nós cantamos 2 salmos, né? O Salmo 103 e depois o Salmo 19, né? Coisa que tá aí, né? Tem esse cântico, irmãos, era um dos prediletos da minha esposa, irmão, esse cântico aí, né? Eu não sei se já ensinaram aqui para as crianças daqui, esse, né? Começa assim, eu vou tentar cantar. Deus me chamou para pregar, não para cantar não, mas vamos lá. A Bíblia é igual martelo para a rocha despedaçar. Aos passos meus é lâmpada, é luz que me faz brilhar. É espada de 2 gumes, é espelho para eu me ver. A Santa Bíblia sincera a mim, se eu a ler. A Bíblia é igual
qual semente que nasce no coração, qual leite e carne nutre aos que aceitam a salvação. Como água assim me limpa, faz o mal desaparecer, a Santa Bíblia assim fará a mim, se eu a ler. Então, nesse cântico, irmãos, é um cântico maravilhoso, sabe? E traz uma verdade, assim, maravilhosa para a minha vida e para a tua vida, nesse dia, né, que é o dia da Bíblia. E é justamente isso que eu vou falar, né, sobre a Bíblia, nessa noite. Mas eu queria que você observasse nesse cântico. Esse cântico ele é dividido em duas partes, mas essas mesmas duas partes, uma, no caso a primeira, ela diz o que a Bíblia é. Na segunda parte, ele diz o que a Bíblia faz. E assim como esse cântico aí, irmãos, esse Salmo 19, do verso 7 ao verso 10, né, porque o 11 é o complemento aqui, ele justamente trata disso. Ele fala do que a Bíblia é e do que a Bíblia faz. Tá bom? Vamos ver aqui. E depois nós vamos ver cada um. Tá bom? A lei, e você vai perceber, irmãos, você vai perceber que conforme vai mudando aqui, mas ele está se referindo à Bíblia. Tá? Vai mudar só o nome. A lei é a Bíblia. A lei do Senhor é perfeita. Ela é perfeita. E o que ela faz? Restaura a alma. O testemunho, ou seja, a Bíblia do Senhor é fiel. O que ela faz? Dá sabedoria aos simples. Dá sabedoria aos simples. Os preceitos, que é outro sinônimo para a palavra de Deus, do Senhor são retos. Ela é reta. E o que ela faz? Alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro. O que ele faz? Ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido. E o que faz? Permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Ou seja, a palavra do Senhor é a verdade. E todos igualmente justos. Aí diz, né? São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Irmãos, então esse trechinho aqui desse salmo, ele fala justamente, né, do que a Bíblia ela é, e não quer dizer que ela é só isso, não, é muito mais, tá bom? Mas nós vamos ficar nesse trechinho aqui desse salmo, o que ela é e o que ela faz na minha vida e na tua vida. Mas se você prestar atenção no final de cada cântico, diz assim, ó: a Santa Bíblia assim fará a mim, se eu a ler. Irmãos, esse livro aqui, irmãos, ele é poderoso. Quando eu estou falando aqui, eu não estou nem referindo na minha Bíblia. Poxa, eu vou querer a Bíblia do irmão, porque a Bíblia do irmão é poderosa. Não. Não é especial, não. Eu estou dizendo a Bíblia como livro. E você que tem uma Bíblia, você está com um livro poderoso na tua mão. Poxa, irmão, poderoso é. Só que às vezes você desconhece o poder que esse livro aqui tem e talvez você não sabe como usar. Nós tínhamos um irmão lá na nossa igreja, pastor, eu sempre conheci ele pelo sobrenome, né? O Carneiro. Como é o nome do Carneiro, o senhor sabe? Só conheço como Carneiro. Já pensou, irmãos, congregar numa igreja anos e anos e só conhecer alguém, saber o nome do irmão? Que vergonha, né? Eu pensava que o senhor sabia, meu irmão, porque o senhor sempre foi mais chegado com ele, eu sei que só como Carneiro, né? Você que é José, né? A primeira é José, né? Mas José de quê? Né? Tá bom. Então tem o irmão Carneiro, mas eu esqueci até que eu ia falar. Vamos correr pro Carneiro. Fui perguntar do pastor, eu me perdi. Ah, sim, Carneiro.
carneiro. Irmãos, a gente chamava ele de Zedê, né? Um apelido carinhoso, né? Assim, meu, Zedê. O que quer dizer Zedê, irmão? Quer dizer Zé doido. Porque, irmãos, ele é meio... O pastor conhece, né? Ele é meio... Faltou uns parafusos na cabeça dele, sabe? Mas assim, um irmão prestativo, né, inteligente, o Marquinhos vai gostar dessa daí. Uma vez a gente eu terminando uma rota das crianças lá no Clube de Jesus mesmo, que o nosso lá é segunda-feira, e aí a Kombi pregou, sabe? Aí eu liguei para ele, meu irmão, eu tô aqui em tal rua, vem aqui me ajudar. Aí ele veio, abriu lá, né, a porta tampa de trás, né, e pegou assim, olhou, meu irmão tinha um negócio, uma peça lá que ele pegou assim, ele desenroscou, não sabe, rapaz, isso aqui não serve pra nada não, rebolou a bicha lá, e mexeu lá, e pra cá, e pra cá, a Kombi funcionou, meu irmão. Então, por aí isso é só o princípio das dores, porém você tira que o apelido casa bem com a pessoa, é Zé D mesmo, sabe? E uma coisa, meu irmão, que assim, era o embate, né? Embate assim no modo de falar, né? Entre ele e hoje, né, o pastor Walter, né? Que na época era diácono, né? O pastor Walter, né? Porque o pastor Walter, ele sempre foi técnico, né? Ele comprava um computador, uma coisa assim lá para a igreja, uma caixa, irmãos, ele ia ler o manual. Como qualquer eletrodoméstico, qualquer equipamento que você compra, é o manual, né? Que vem dizendo, né? A voltagem certa, os cuidados que você tinha que ter. Aí, rapaz, está perdendo tempo com isso daí. Enquanto eu estava aqui, me lendo o manual, para ligar, e já ia ligando logo o negócio. Os equipamentos, sabe? Você não serve. Não, rapaz, isso aqui foi pensado e tal, e não sei o que, te acaba. Não, vamos ligar logo e tal, vamos funcionar, não sei o que. É desses assim, sabe? Imperativo, sabe? Então, irmãos, assim é a Bíblia. A Bíblia, eu comparo ele como um manual de sobrevivência do ser humano nesse mundo. E quem não perde tempo, irmão, ganha tempo lendo. Ele vai saber como se conduzir nesse mundo mau e perverso. Sabe ou não sabe? Como tratar as pessoas, como tratar uma ofensa, como perdoar, sabe? Porque é um manual. Só que às vezes, por causa do nosso pecado, da minha rebeldia, da sua rebeldia, mas está escrito aqui. Mas às vezes a gente deixa de lado e entre fazer a vontade de Deus, que está aqui registrada, e a minha vontade, muitas das vezes a gente faz o quê? A nossa vontade. E é onde a gente peca e ofende até pessoas. Não é verdade? Cria problemas para a gente. E às vezes com consequências. Porque não leu o manual, vai fazer as coisas, tomar decisões de forma como o ZD, né? Doida. Não consulta o manual. Irmãos, esse livro aqui, ele levou mais ou menos entre 1500 e 1600 anos para ser escrito. Olha só, entre 1500 e 1600 anos para ser escrito. E juntado, completo, né? Hoje, o Antigo e o Novo Testamento. Deus usou 40 homens em diversas épocas, homens de diversas funções, né? Reis, lavradores, pescadores, enfim, de várias profissões, para escrever essa Bíblia. A palavra de Deus, irmão, diz, né, até toda a escritura é inspirada por Deus. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura, irmãos. Quando diz toda a escritura, ele não está fazendo uma separação, não. Fora o Antigo Testamento, do Novo para frente, é inspirada por Deus. Ele não está dizendo isso. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Por isso que a Bíblia, além desse nome, o nome Bíblia, né, é um nome grego, né, que é Biblos, que quer dizer justamente biblioteca. Porque se você for ver, quantos livros tem a Bíblia toda?
Pastor, a gente tem que montar uma classe aqui, dar umas aulas aí. 66 livros. 39 livros tem o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. No total de 66 livros. E para escrever e juntar todos esses 66, por isso que é Bíblia, né? Que é biblioteca. Cada um desses livros aqui, né, é um individual, por isso que tem um nome e tal, e às vezes daqueles que você, do autor que escreveu, né? Então tem aqui, por isso que você tem uma biblioteca que Deus usou a vida de homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, para escrever essa Bíblia aqui, né? Então, irmãos, essa Bíblia aqui, esse livro aqui, ele é um livro poderoso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. Essa palavra aqui, ela tem poder de dar vida. Porque ela é uma palavra viva. E o que é interessante é que se você ler um jornal, uma revista, um livro, qualquer, seja qual for, de geografia e tal, e até fazendo umas pesquisas ontem à noite, né, preparando a mensagem toda, eu coloquei assim no Google, né, é o pai dos Google, né, qual é o livro mais vendido do mundo? Alguém sabe? A Bíblia. Mas o que eu fiquei triste é porque tem segundo, terceiro lugar até o 10º. E aí vem, sabe, depois da Bíblia, né, vem um livro, Dom Quixote de La Mancha, aí vem os nomes, né, aí vem Harry Potter, e uma vez eu vi, na época que eu dava aula na escola, um aluno, irmãos, com um livro do Harry Potter, que se juntando essa minha Bíblia aqui, dava umas 3 Bíblias minhas. Eu não sei quantos aqui são da época do catálogo telefônico, antigo catálogo telefônico, né? Que era dessa grossura assim, esse catálogo telefônico. Então, o livro do Harry Potter, dessa grossura aqui. E o que me deixou, sabe, enfesado no dia, foi que eu perguntei para o indivíduo, sabe, desse tamanho assim, ó, eu acho que uns 10 anos tinha. Tu já leu todo? Já estou lendo de novo. Um livro dessa grossura. E aí eu perguntei para o miserávelzinho, né? E a Bíblia, tu já leu quantas vezes? Nenhuma. Aí eu digo, quer perder o quê? Tempo. Perdeu tempo lendo ficção, mentira, e não quer ganhar tempo lendo para conhecer o quê? A verdade. Então troca a verdade pela mentira. E assim tem muitos. E essa geração de hoje. E se você prestar atenção, irmãos, se você for comparar o preço de uma Bíblia com o livro do Harry Potter, o livro do Harry Potter, ó, é muito mais caro. Mas o filho fica alugando. Eu quero. E o pai já não sabe dizer não e tal, e não tem paciência, né? E vai lá e compra e parcela e tal, e se endivida. Irmãos, chegou uma época lá em Manaus que tinha a Bíblia de R$1. Bíblia de R$1 sendo vendida. E pesquisando ontem, né, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, e já venderam, irmãos, 5 bilhões de Bíblia. Hoje no mundo tem 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões, porque já passou. E já foi vendido 5 bilhões de Bíblia. Irmão, dessas 5 bilhões, eu acho que eu devo ter umas 15. Eu tenho umas coleções de Bíblia, sabe? Bíblia de estudo, que me ajuda. Aquelas pregações, o pastor também deve ter, né? Uma boa quantidade em casa, né? E alguém aqui talvez pode ter uma, pode ter 2 e tal, né? E sabe, irmãos, o que deixa a gente mais triste é ver uma geração trocando a verdade pela mentira e até rejeitando, sabe?
Por que rejeitando? A gente, acho que foi ano passado, não, acho que foi esse ano ainda, né? A gente encomendou, uma vez que o pastor vinha para cá, para ele comprar umas Bíblias para a gente, ele comprou. E aí observando até algumas crianças, né, que não tinham Bíblia, né? E aí, tu tem Bíblia? Não, tem não, tio. Aí pegar, não, pega essa daqui para ti. Para ajudar, irmãos, porque a gente sabe a importância que é a Bíblia na mão de uma pessoa. Agora sim, a Bíblia assim fará se eu a ler. Só que tem muitas pessoas usando a Bíblia de forma errada. Até como para-raio, o pastor Fred dizia, né? Ele ia visitar muitas casas no interior e estava lá, a Bíblia lá em cima toda empoeirada, em cima da estante, em cima do cantinho lá, aberta no Salmo 90 e 91, né? Ou então no Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará. Ou então o Salmo, acho que é 91, né? 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. E está lá como para-raio. Aí chega lá, se você dizer assim, ó, chega, a poeira levanta. Está lá só como um amuleto. E desse jeito, irmãos, vai fazer efeito na vida da pessoa? Não vai. Nem na vida dela pessoalmente, nem na família. Mas se ela começar a ler, e não, o problema não é só ler, é ler, é por isso que nós cantamos, né? Creio, observa tudo quanto manda, o fiel obedece ao que Cristo manda. Sabe por quê? Muitas pessoas também leem a Bíblia e, poxa, mas eu leio a Bíblia, mas não acontece nada na minha vida. É porque você está lendo com a finalidade só de se informar. E os fariseus eram assim. Eles conheciam a Escritura minuciosamente. Eles sabiam, né, quantas letras tinha o Antigo Testamento, que é o que existia na época, né? Tudo, eles sabiam tudo. Eram os conhecedores. Tanto é que ele era chamado de mestres, porque eles conheciam a Bíblia de trás para frente, o Antigo Testamento. Mas a vida deles continuava a mesma, de pecado, de miséria. Sabe por quê? Liam para ter informação. Eles não liam com o fim de transformação. E esse livro aqui, irmãos, ele tem o poder de transformar vidas. E eu sou um testemunha disso. Porque ele transformou minha vida. No dia que eu comecei a ler e ver verdades de que eu era um pecador perdido e estava caminhando para o inferno. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... O que é a verdade? A Bíblia. A palavra de Deus. Só que muitas pessoas ignoram isso aqui. E tem Bíblias em casa, mas não leem. Então, um passo da salvação, mas não leem. Então, só vai fazer efeito, irmão, se ler. Se ler. Deixa eu passar aqui. Irmãos, eu estou na introdução ainda, hein? Esse homem aqui, irmãos, ele criou algo muito importante, né? Com esse aqui do lado. O nome disso aqui é prensa. Antigamente, irmãos, os livros, eles não eram impressos. Antigamente os livros eram copiados à mão. À mão. Por isso que eram caros. E você vê uns livros antigos, bibliotecas por aí fora, você vai ver bíblias ainda com letras, né, de pessoas copiadas à mão. Agora imagine uma pessoa copiar a Bíblia na mão. E faziam isso antigamente. Por isso que se quem já leu o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus tratando e até confrontando os escribas. O que vem escriba? Escriba vem de escrever. Então escribas eram homens que eles eram contratados para escrever a Bíblia. E não tinha máquina de xerox, não tinha imprensa. Então a Bíblia era escrita à mão. Então eles pegavam uma cópia da Bíblia que eles tinham e iam copiando, né? Copiando. Irmãos, e o temor e o zelo desses homens pela palavra de Deus, irmãos, era assim, impecável. Por quê? Primeiro, o escriba, ele ia escrever a palavra, e todas as vezes que ele ia escrever o nome de Deus, né, Jeová ou Iavé, ele
parava, deixava lá aquela pena lá que ele estava escrevendo, e ele pegava uma ponta de ouro para escrever o nome de Deus com a ponta de ouro. E tem mais, ele tinha que se concentrar, porque se ele errasse, vamos imaginar aqui, faltando aqui uma página para ele acabar a Bíblia, eu estou falando do Antigo Testamento, acabar a Bíblia, se ele errasse, ele pegava tudo que ele escreveu para trás e jogava, e ele ia começar tudo de novo, porque era a palavra de Deus, e tinha que ser o quê? Perfeito. Olha o zelo desses homens. E muitos livros foram escritos assim, à mão. Só que quando chegou esse homem aí, aí tá com J, né? Mas é um alemão, né? Então, mas eles pronunciam I, né? Johannes Gutenberg. Esse homem criou essa máquina aí chamada máquina de imprensa, que é onde começaram a fabricar os livros. Por isso que vem imprensa. E essa daí é a máquina de imprensa. Imprensa, como os jornais. Por isso que jornais, né, a mídia, né, é a imprensa, que vem de produzir para vender. E ele começou a produzir. E sabe, para consagrar a máquina dele, sabe qual foi o primeiro livro que ele imprimiu na máquina dele? A Bíblia. Por isso que tem o nome da Bíblia, é a Bíblia de Gutenberg. Se você ouvir esse nome, a Bíblia de Gutenberg, é porque foi ele que escreveu, ele criou essa máquina aí, né? E o primeiro livro que ele fez questão de produzir nessa máquina aí foi a Bíblia. Aqui, ó. A Bíblia de Gutenberg. E ela tem em alguns museus. Ele fez poucas cópias, né? Só para você ter uma ideia, demorou 5 anos para ele produzir uma Bíblia toda. 5 anos. E é em latim ainda, tá? Em latim. 5 anos para produzir uma Bíblia toda. E ele produziu poucas. E dessas poucas tem algumas, né, em alguns museus do mundo, inclusive no Brasil, né? No museu no Rio de Janeiro tem uma Bíblia de Gutenberg. Na Alemanha tem umas 12. E em cada, eu estive vendo, só tem em 18 países, e o Brasil é um deles, que tem pelo menos uma cópia dessa Bíblia de Gutenberg. Irmãos, mas não fosse fácil não imprimir essa Bíblia aí. Esse homem foi perseguido também por imprimir Bíblia. Perseguido. Como todos os homens que se disporam a escrever a Bíblia, eles foram perseguidos. E mortos por escrever a Bíblia. Você tem nas mãos, irmão, não só um livro poderoso, mas um livro onde muitas pessoas gastaram a sua vida e deram o seu sangue literalmente para que essa Bíblia chegasse nas nossas mãos hoje. Produzindo, vendendo, copiando, contrabandeando a Bíblia. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar, ele vai derrubar isso daí. Você vai encontrar procura, o irmão André, ele é conhecido como contrabandista de Deus. Por que contrabandista de Deus? Porque ele entrava na Rússia com a mala do carro até o bico de Bíblia para levar a Bíblia para os crentes na Rússia. E na Rússia é proibido, porque é um país comunista. E é interessante, irmãos, eu lendo, né, um pouco da vida dele alguns anos atrás, é interessante quando ele ia chegar na fronteira, e o Fusquinha na época, né, que ele tinha. Ele colocava irmãos na frente, enchia dentro do carro o Fusquinha dele de Bíblia. E antes dele chegar na fronteira, né, ele parava o carro e ele orava: Senhor, o Senhor sabe que tem pessoas aí dentro que precisam ouvir a Tua palavra, que estão indo para o inferno porque não conhecem o Senhor ainda, e não conhecem a verdade. Então, se for a Tua vontade, me ajuda, né, a passar com essas Bíblias aí na fronteira. Mas se não for, Senhor, eu estou disposto a morrer. Era a oração dele. Ele passava, né? Quando chegava lá, na cancela, o guarda: para aí, tal, documento, não sei o que, passaporte, tal.
Aí, orando aqui na mente, né? Senhor, tem misericórdia. O guarda olhava, abre a mala, ele abria e tal. Ele disse, rapaz, pra onde que tu vai com esse monte de pão aí? Aí ele, pão? Levar pro orfanato ali e tal, não sei o que. Deus fazia os soldados da fronteira, irmãos, ver a Bíblia como um monte de pão. Ele fez isso anos e anos, nunca foi preso. Nunca foi preso. Eu conheço uma missionária coreana, Sara Sung, o nome dela. Irmãos, uma mulher assim simples, mas uma mulher sábia na palavra de Deus. E ela conta a história de que certa vez ela foi fazer um trabalho com crianças, né, num país desse comunista, como era proibido. Tudo que é relacionado à Bíblia e tudo era proibido. E disse que ela chegou no aeroporto, né, na alfândega lá e tal, aí o guarda, ignorante, abre a mala. Ele abriu a mala. E tinha cheio de material de criança, irmãos. Aí ele pegou a mala dela assim e virou assim, ó, as coisas caíram tudo. Agora imagina, né, roupa íntima e tal, toda a vergonha que é. E as lições caíram. Aí ele, irmãos, eu não me recordo agora o que Deus fez ele ver na mala, mas ele não viu as lições estavam lá, à mostra. E ele viu outra coisa no lugar das lições. Deus faz isso, ele cega o ímpio, porque ele quer que a verdade dele, irmãos, chegue na mão dos pecadores. E quantos testemunhos tem, irmãos, por aí? E aí a gente começa a ver o plano de Deus, né? De distribuir a Bíblia para o mundo todo. Irmãos, e pegando o gancho aqui na questão de distribuição de Bíblia, começou com esse homem aí, né? Produzindo. Então já facilitou meio mundo já a produção de Bíblias, né? Aí vamos para outro passo aqui do plano de Deus, né? Essa mulher, irmãos, está em preto e branco assim, né? Que é antigo, olha só, 1785. O nome dessa mulher aí é Mary Jones. E ela, irmãos, ela foi como criança, ela foi inspiração para um grupo de homens se reunir baseado no testemunho e no amor dela pela Bíblia, a criar a primeira sociedade bíblica do mundo. Se você vê na sua Bíblia, aqui embaixo, na minha aqui, ó, tem Sociedade Bíblica do Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil. Eu acredito que na sua Bíblia também, porque é eles que distribuem as Bíblias. Fica na primeira página. E foi criada a primeira Sociedade Bíblica Britânica. Em resumo, irmãos, vou passar aqui um videozinho. O Isaac vai me ajudar aí. Esta é a história de Mary Jones, uma menina que vivia com os pais numa casa simples no país de Gales. Assim como eles, ela também não sabia ler. Todos os domingos, Mary ia à igreja, cantava os hinos, mas tinha muita dificuldade para entender as palavras do sermão. Mesmo assim, Mary Jones sentia um carinho especial pelo livro que o pastor carregava, a Bíblia Sagrada. Quando Mary completou 10 anos, foi matriculada na escola que chegou ao vilarejo. Em pouco tempo, tornou-se uma boa aluna e foi chamada para ler em voz alta uma passagem da Bíblia Sagrada para seus colegas de classe. Certo dia, a senhora Evans, que sabia do amor de Mary pelo livro sagrado, convidou-a para ir à sua casa para conhecer de perto a Bíblia da família. Com todo cuidado, Mary virou lentamente algumas páginas e logo mergulhou em suas histórias.
Foi então que percebeu como seria bom se tivesse a sua própria Bíblia. Mas naquele tempo era muito difícil conseguir uma Bíblia, pois era um livro muito caro e raro de ser encontrado. Mas Mary estava decidida. Começou a trabalhar duro e guardar cada centavo que ganhava. Após 6 anos de dedicação, finalmente conseguiu juntar o suficiente para comprar um exemplar do livro sagrado. Porém, ainda havia mais um obstáculo para conquistar o seu desejo. Mary teria de percorrer longos 40 quilômetros até a cidade de Bala, único lugar onde era possível comprar Bíblias. Em busca de seu sonho, Mary, agora com 16 anos, seguiu viagem com a bênção dos pais e de Deus. A pé e descalça, atravessou vales, ribeirões. Cansada, chegou a duvidar se alcançaria o seu objetivo. Anoiteceu e as luzes ao longe fizeram o coração de Mary disparar. Era a cidade de Bala. Ali percorreu casa por casa à procura do pastor Thomas Charles, o homem que poderia ter a Bíblia que ela tanto desejava. Na casa do pastor, contou toda a sua história. Ele ouviu cada palavra, mas ao final lamentou: a única Bíblia em galês já está reservada para outra pessoa. Neste momento, a esperança deu lugar à decepção e ao sofrimento. E ela perguntou: então vou voltar para casa de mãos vazias, sem a minha Bíblia? Mary chorou, desconsolada. Sensibilizado com a história de Mary Jones, o pastor lembrou que outro comprador também falava outros idiomas e decidiu: você merece ter a sua Bíblia. Aqui está. As lágrimas de Mary deram lugar a um imenso sorriso de satisfação e alegria. Ela abraçou sua Bíblia e agradeceu emocionada: obrigada, muito obrigada, pastor. Assim, ela começou sua viagem de volta, cheia de felicidade e abraçada à sua Bíblia. Quando chegou em casa, foi recebida de braços abertos pelos pais. Naquela noite, a família Jones se reuniu e, pela primeira vez, Mary abriu a Bíblia em sua casa e leu o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! A família Jones agradeceu a Deus pelo maravilhoso tesouro, uma Bíblia na sua própria língua. Foi assim que Mary Jones se tornou parte de uma grande história. Depois desse dia, o pastor Thomas Charles reuniu outros líderes de igreja para que se dedicassem a fornecer mais Bíblias ao país de Gales. E a ideia deu tão certo que foi criada uma sociedade bíblica para fornecer Bíblias ao mundo inteiro. Assim nasceu, em 1804, a primeira sociedade bíblica. Em todo o mundo foram criadas sociedades bíblicas. E em 1948 foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje é uma das que mais distribui o livro sagrado. Junto com outras mais de 140 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo, vem realizando o sonho de muitas Mary Jones, de diversas partes do planeta. Por causa dessa menininha aí, foi criada uma sociedade bíblica. O amor que ela tinha, né? Já pensou? Trabalhar 6 anos para poder juntar dinheiro para comprar uma Bíblia naquela época. E andar 40 quilômetros a pé, irmão, sozinha, uma mocinha de 16 anos de idade, da cidade onde ela morava para outra cidade, para comprar uma Bíblia. Comprar uma Bíblia, irmãos. E hoje a gente tem, né,
com facilidade nas mãos, né? Tanto aqui quanto aqui. Quantas pessoas, irmãos, e até como crentes, eu vejo perdendo tempo vendo TikTok, vendo não sei o que, mas não ganham tempo lendo a Bíblia. Alimentando, irmãos, enchendo a mente, os olhos, o coração, irmãos, de porcaria, em vez de estar enchendo com a palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. E muitas pessoas hoje, irmãos, elas estão guardando tudo, menos a palavra de Deus. Porque perdendo tempo, gastando tempo com aquilo que não vai edificar você em nada. Ah, mas é engraçado. Enquanto você está rindo, sabe quem é que está rolando também de rir? De você? É o diabo. Porque é isso que ele quer. Ele quer você ver você de longe desse livro. Teve um homem famoso, que eu não me recordo agora o nome, né? Um desses grandes aí missionários, ele falou, ou esse livro aqui, ele vai me afastar do pecado e me aproximar de Deus, ou esse livro aqui ele vai me afastar do pecado e me aproximar de Deus, ou ele vai me jogar no pecado e me distanciar de Deus para sempre. Será que se eu ler isso aqui, irmãos, eu vou me distanciar de Deus? Mas se eu ler, eu vou me aproximar dele. E se eu obedecer e seguir o que está escrito aqui, eu vou me distanciar do pecado, né? Agradando assim a quem? A Deus. É ou não é? Irmãos, vamos dedicar mais tempo, irmãos, para a leitura desse livro sagrado aqui, irmãos. Por isso que o nome é Bíblia Sagrada, porque é santa. E às vezes a gente não vê. Quem acompanhou até o culto terça-feira lá da igreja de Manaus, da Débora em Manaus, viu até o pastor reclamar. E eu pensei, até comentando com o pastor essa semana, eu pensei que até tinha acabado. Anos e anos, irmãos, lá. E quando terminou o culto, lá na igreja de Manaus, quando terminou o culto, né, irmãos, na segunda-feira a gente chegava lá de manhã, a primeira coisa, a gente entrava no templo para ir recolhendo, né, copos, né, copo de água, que às vezes o pessoal pega, né, traz e esquece de levar, e deixa no templo. E a gente saía recolhendo o copo. Mas além dos copos, sabe o que a gente recolhia? E ficava um monte assim, Bíblia, que o pessoal deixava lá. E o pastor até brincava, não é para guardar lugar para outro culto. É para guardar lugar para outro culto. E ficava lá. E sabe o que é interessante? É que poucos chegavam, rapaz, eu deixei minha Bíblia, porque a gente tirava de lá e guardava, sabe? Mas tu vê minha Bíblia aí? Eram poucos, irmãos. E um monte de Bíblia. 1, 2 às vezes, né? Pai, eu deixei minha Bíblia aí, não está aqui, irmão, e tudo. E às vezes tinha uns com nome, mas a gente, de propósito, irmãos, até para fazer vergonha, sabe? Sabia quem era a pessoa, mas a gente deixava lá esperando ele ter a cara de pau de vir. Os que viam, né? Aí chegava, né? Aí falava assim, né, irmão? Passou a semana com fome, né? Não, por quê e tal? Não leu a Bíblia, meu irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o irmão todo, né, desconfiado e tal. Mas, irmãos, não sei se avisava para os outros, né? Rapaz, não vai lá não, porque tu vai pegar. E não vinha pegar a Bíblia. Irmãos, aí passava 1 mês, 2 meses, irmãos. Aí, tipo assim, 3 meses, o pessoal lá juntava roupa, né? Roupa usada. Irmãos, a gente separava lá o que prestava e o que não prestava, encaixotava tudo e mandava para o interior. E no meio o quê? As Bíblias. Não está usando aqui, quer dizer que não serve para ti, mas vai ajudar outra pessoa que talvez tenha até o desejo, como essa menininha aí, o desejo de ter a Bíblia, mas como era muito caro, trabalhou 6 anos da vida dela. Já pensou? Trabalhando 6 anos, né? E vendendo ovos, né, das galinhas que ela criava, reparando o filho dos outros,
deixa eu ver se eu me lembro, aqui, a mãe dela costurava, né? E aí ela ia entregar as encomendas e ganhava o dinheirinho dela. E assim foi 6 anos, irmãos. Uma garotinha. Juntamos dinheiro para poder comprar o quê? Uma Bíblia. E hoje a gente tem, né, a facilidade de ter uma Bíblia até no celular, né? Aí eu pergunto, irmãos, a palavra de Deus é valiosa? Sim ou não? Sim. É muito valiosa, é preciosa. Para mim. Pessoalmente, particularmente falando. Mas para muitos não é não. Porque se fosse, estava gastando dia e noite. Sabe o que o Josué diz? Moisés, né, diz para Josué, né? Medita na palavra de dia e de noite. Tem pessoas que leem a Bíblia tipo um remédio, né? Não, já li de manhã, tipo, não, eu tomei o remédio já, né? Não precisa mais não. É de dia e de noite, irmãos. É meditando. Sabe por quê? Cada vez que eu abro esse livro aqui, irmãos, é Deus falando comigo. É Deus falando comigo. Imagina, né? Você chama Deus de Pai, mas não quer ouvir a voz dele. Aí se não ouvir a voz de Deus, você vai ouvir o quê? A voz do inimigo, a voz do mundo. E as vozes estão aí, irmãos, para iludir e enganar você. Mas a verdadeira voz de Deus só é aqui nesse livro. E foi aqui, irmãos. E hoje de manhã, até na escola dominical, estava até compartilhando com os irmãos que estavam aqui de manhã. É um momento muito difícil na minha vida, e Deus falou comigo. Eu mostrei para eles aqui o versículo. Deus falando. Deus fala, irmãos, conosco através da Bíblia. Ainda hoje. Mas Ele só vai falar contigo se tu ler. Irmãos, pelo amor de Deus. Eu vou só passar aqui, irmãos, aqui. Eu vou para a segunda parte. O que a palavra de Deus né? É o Salmo 119, né? Então ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida e é verdadeira, né? João 17, Jesus falou assim, né? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, irmão, tudo que você lê aqui, tem pessoas que não, é ficção. É ficção. Eu tenho alguns cientistas, né, que quando tudo que eles fazem, irmãos, é para combater a Bíblia, né? Então eu já vi a teoria de alguns cientistas na parte que o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho. Ele diz que é uma época do ano em que a água está bem baixinha, que dá para atravessar, a água batendo no calcanhar. Irmãos, é mentira. Não existe isso lá. E a Bíblia fala que Deus literalmente abriu o quê? Um mar. O povo de Deus passar. Essa é o que está escrito aqui. Então, tem a verdade de Deus e a mentira do homem. Mas tem muitos que trocam a verdade pela mentira. Vamos para a segunda parte. Ela restaura a alma. Versículo 7, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tiago 1:21, irmãos. Eu vou só... Tiago 1:21. O Isaac vai colocar aí na tela, se Deus quiser. 1:21. Isso. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual, preste atenção, é poderosa para salvar a alma. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder para restaurar a alma de uma pessoa. O teu problema, irmão, está na tua alma por causa do pecado. Lembra que é essa tua alma que preenche esse corpo aqui. Sem a tua alma, irmãos, esse corpo aqui, ó, vai virar adubo. Se esse corpo aqui não tem valor nenhum, tem para Deus, porque aqui dentro habita uma alma que é preciosa aos olhos de Deus. E somente essa palavra aqui, irmãos, ela tem poder de restaurar a tua alma, restaurar novamente a comunhão
que você perdeu, eu perdi na pessoa de Adão e Eva lá no jardim com o pecado. Essa conexão com Deus foi quebrada com o pecado, com a desobediência deles lá. E só essa palavra aqui tem o poder de fazer com que restaure de novo a minha alma, né? A comunhão com o nosso Deus novamente. Essa palavra aqui tem poder. Próximo. Da sabedoria aos simples, né? Provérbios 2, do 1 ao 7, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria no teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, esse livro aqui, onde tem o poder de tornar você sábio, e segundo a Bíblia, nesse mundo, existe dois tipos de pessoas. Tem os nécios, que são os loucos, e tem os sábios. Quem você é? Você é nécio ou você é sábio? Como exemplo, Mateus 7, 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, presta atenção, não é só ouvir, é ouvir e praticar. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Essa palavra prudente é também um sinônimo de sábio, é um homem sábio, inteligente, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Presta atenção. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, né, com força contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Agora olha só, o outro, né, segue aí. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. É o louco. Insensato vem de insanidade, né? É insensato, é louco. Ele ouve, mas ele não pratica. Esse é doido. A um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Presta atenção. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força, contra aquela casa. E ela, sendo grande, a sua ruína. O que eu quero como exemplo para vocês, que essa palavra aqui, ela deixa você sábio se você ouvir e obedecer. Mas ela deixa você insensato se você ouvir e não obedecer, não praticar. E aí, Jesus, como uma ilustração, comparando dois homens, um sábio e um insensato, um louco. O sábio construiu a casa dele na rocha, e a rocha é outro nome dado para a palavra de Deus. Rocha é firme, dá firmeza. E, se você perceber, a mesma coisa que vem para o sábio, vem para o insensato. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força sobre aquela casa, e ela não caiu, porque foi firmada na rocha. Irmão, uma pessoa, um homem e uma mulher,
firmado na palavra de Deus. Pode vir tribulação, pode vir perseguição, pode vir angústia, pode vir o que vier. Eu não digo que ele não vai balançar, mas cair ele não cai não. Se tiver firmado na rocha, que é a palavra de Deus. Se for sábio, ouvir e praticar. E o Tiago fala, né, para a gente não ser ouvinte negligente, mas operosos praticantes da palavra. Já o outro, né, veio a mesma coisa. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com força sobre aquela casa. Caiu, foi grande a sua ruína. Mas por quê? Estava na areia. E eu quero aproveitar e perguntar para você que está aqui. Você tem edificado a tua casa, a tua vida aonde? Na rocha? Ou na areia? Porque se você tem vindo para cá, para essa igreja, e você tem só ouvido, né? Mas não tem praticado. E olha, irmãos, que nós temos nos esforçado aqui. Quando eu falo nós, é o pastor. Sai daí, Satanás. Desculpa, irmãos. Se é o diabo querendo atrapalhar aqui a mensagem, irmão. Tá vendo, ó? Ai. Sim, se você tem vindo para cá, irmão, nós temos nos esforçado, irmãos, para trazer sempre a melhor palavra, irmãos. Sempre. Pode ver que eu não falo de mim, eu falo da palavra de Deus. E tudo que a gente fala, procurando mostrar sempre na palavra de Deus. Para quê? Para que você se firme na palavra de Deus, na verdade. Não na palavra do homem, porque a nossa palavra falha. Mas essa aqui pode confiar, irmãos, que não vai falhar nunca. E se você se firmar cada dia mais nela, pode soprar, cair a chuva, soprar o vento, transbordar os rios. Você não vai cair jamais. Porque você vai estar firmado na rocha. Mas se você for sábio, e ouvinte e praticante. Mas se você continuar sendo um insensato, né? Ouve, mas é por isso que a gente vê, né? Pessoas anos e anos, né? Assistindo cultos, pregações e tudo, mas não tem mudança de vida. Entra ano e sai ano. E a mesma pessoa com os mesmos problemas, cometendo os mesmos pecados. Não tem mudança. É o exemplo de uma pessoa que tem edificado sua casa onde? Na areia. Porque não muda, não tem transformação. Ah, a culpa é da Bíblia, não. Ah, a culpa é de Deus, não. Porque ela tem poder para transformar vidas. O problema é quem? Está em quem? Está em mim. Está em ti. Alegre o coração. Salmo 119, 32. Diz assim: percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ah, irmãos, quantas vezes, irmãos, sabe? Eu triste, angustiado com certas situações na minha vida e lendo a palavra de Deus, irmãos, Deus falando comigo, né? E vem aquela alegria, irmãos, que preenche, sabe, o meu coração. E na hora, irmãos, passa a tristeza, passa a angústia, porque só essa palavra aqui, irmãos, ela tem o poder de nos alegrar. Ilumina os olhos. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz que ilumina os meus caminhos. Irmãos, eu não sei se é verdade isso, né? Eu li certa vez que há 1000 anos antes de Cristo vir para esse mundo, 1000 anos antes, os chineses, eles fabricavam um sapato, por exemplo, é o Caos 41. Então, o sapato é que nem sapato de palhaço, daí a origem do sapato de palhaço. Comprido. Mas o pé do cara é desse tamanho, mas o sapato comprido. Por quê?
na ponta do sapato, eles colocavam tipo uma lamparina, uma vela, né, protegida, né? Que era para eles caminharem de noite, porque nessa época não tinha luz elétrica ainda. Então, às vezes, eles queriam fazer coisas, né, e visitar parentes e tal à noite, e para iluminar o caminho, eles usavam esse sapato, acendia lá na ponta, né, a vela, seja lá o que fosse lá, e aí andando, e iluminando o caminho. Quando o salmista diz, irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, essa palavra aqui, ela durante 23 anos, irmãos, ela tem iluminado meus caminhos. E desde o dia, irmãos, que eu decidi seguir essa palavra aqui, o Deus dessa palavra aqui, irmãos, ele vem iluminando meu caminho. Iluminando, não só iluminando, mas consertando também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E permanece para sempre. 1 Pedro 24 e 25 diz assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Irmãos, você não tem ideia de quantas pessoas já tentaram destruir essa palavra aqui. E eles morreram e foram para o inferno. Mas essa palavra permanece até hoje. E eu vou mostrar para vocês um exemplo da Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias 36. Jeremias 36. Jeremias 36. Esse é um rei de Judá, irmão, chamado Jeoaquim, um rei rebelde contra Deus. Jeremias 36. Só para você entender o contexto aqui, depois você lê, tá? O capítulo 35 e 36, que vai deixar você bem inteirado aqui. Jeremias estava escrevendo o que hoje nós temos como livro de Jeremias. Ele estava escrevendo ainda, né? Então, era enrolo, né? Que geralmente era papiro, que era uma espécie de papel que eles pegavam um mato, né? E batiam e espalhava assim, e iam montando um no outro, fazia o papel. E outra forma era couro de animal, né? Que eles escreviam no couro de animais, né? E aí o Jeremias estava escrevendo o livro de Jeremias, e Deus tinha mandado um recado, né? Para Jeremias escrever e mandar para o rei. E mandou para o rei. E aqui a partir do verso 20. Verso 20 do capítulo 36. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso, né? Um fogareirozinho, estava aceso na frente do rei. 23. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Isso foi o que ele fez. A pessoa lá começou a ler o livro, né? Ele se enfureceu, tomou o livro da mão, cortou lá com o canivete e jogou o resto no fogo. E se consumiu. Agora olha só a atitude dos servos do rei, desse rei Jeoaquim aqui, diante dessa atitude dele aqui, ó. 24. Não se atemorizaram, não rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras.
Posto que Elnatã, Delaías e Gemarias, 3 pessoas, tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, então não lhes deu ouvido. 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com a palavra que Baruque escrevera, ditada por Jeremias. Só para você entender aqui que eram 2 pessoas. Jeremias ditava, o profeta Jeremias ditava, e Baruque, que era escriba, ele copiava. Tempo bom, né, irmãos? Tinha no tempo de escola, de criança, né? A professora ditava, irmãos, tinha pessoa que chorava, sabe? Com preguiça de escrever, sabe? Quem é desse tempo aqui? Tem pessoa desse tempo aqui? A professora ditava, né? A gente tinha que escrever, tempo bom, né? Agora imagina aqui, né? Deus falando com Jeremias falando, e o Baruque, né? Copiando nas pressas não, né? Lembra que o escriba é com calma, porque é a palavra de Deus. É o rolo com as palavras que Baruque escreveu, ditada por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no rolo original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com os homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Ou seja, ele ia morrer. E ninguém da descendência dele ia assumir o trono, outra pessoa ia assumir. E o corpo dele não ia ser enterrado, ia ser jogado como um animal que joga no meio da rua. Ia apodrecer no calor do dia e na geada da noite. Tem mais. Verso 31. Cartigá-lo-ei e a sua descendência. Irmãos, está aqui o perigo, irmãos. As coisas que nós fazemos, o nosso pecado traz consequência para mim e para minha família. Cartigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles. E não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. E você tem o privilégio de ter hoje o livro de Jeremias completo. Aqui. O rei tentou queimar, né? Deus escreve de novo, porque a palavra do Senhor permanece eternamente. Aqui, o livro de Jeremias e até a parte que o rei tentou tirar, acabar. A palavra está aqui. Mas Joaquim está onde? Joaquim está onde? E assim, quantas pessoas não tentaram destruir esse livro, irmãos, e não conseguiram até hoje, e não vão conseguir. Tem um novo governo aí, que se Deus não intervir e assumir, um dos projetos dele é tirar a Bíblia. Ou se não tirar, alterar o que está aqui. E até muitos pecados que são condenados aqui hoje, eles querem tirar. Eu digo uma coisa para vocês, eles podem até tentar, mas não vão conseguir. E vão no mesmo caminho, irmão, de Joaquim. Vão tentar. E vão para o inferno. Mas a palavra de Deus é o quê? Permanecer eternamente. Lá em Apocalipse, quando na parte que diz que serão abertos livros, Apocalipse capítulo 20, se eu não me falhar a memória, serão abertos livros, e outros livros foram abertos no dia do julgamento. Um dos livros, irmãos, a Bíblia lá não fala, mas um dos livros, eu creio pessoalmente, e eu tenho certeza que o pastor também compartilha do mesmo pensamento, um dos livros que vai estar lá, sabe qual é? A Bíblia. Para servir de testemunha, não.
Durante o tempo que tu passou por esse mundo, eu te dei oportunidade. Lembra daquela Bíblia que tu não fazia questão, tu deixava lá como para-raio em cima lá da estante, como amuleto, né, para proteger a casa e tal? Tu não leu, era para te ler. Lembra aquele folhetinho? Folhetinho com a palavra de Deus, que o meu servo entregou para ti, tu pegou e jogou no lixo, amassou e jogou, e não leu? Lá tinha a palavra de Deus, e tu rejeitou. Irmãos, vai estar tudo registrado, irmãos. Tudo. Para concluir, essa palavra ela salva. João 5,39, coloca aí, por favor. João 5,39. Rapidinho, enquanto o Isaac coloca ali na tela, eu lembrei de um colega de seminário, Adriano. O Adriano me contando o testemunho dele, né? A gente convivendo no seminário e tudo, ele... Olha só como Deus faz as coisas. Tinha alguém evangelizando, meu irmão, lá no porto de Manaus. Uma pessoa vinha de lá para cá entregando folheto. E aí tinha uma pessoa na frente dele e ele atrás. Então o camarada pegou, a pessoa estava entregando folheto, entregou para a pessoa que vinha na frente do Adriano. A pessoa pegou o folheto, amassou e jogou. E o Adriano que vinha logo atrás, catou, desamassou e leu. Com aquela palavra que estava ali, Deus falou com ele, o Adriano se arrependeu dos pecados dele, creu em Jesus e recebeu Jesus como Salvador. Entrou para o seminário, fez seminário. Hoje o Adriano é pastor numa igreja lá no município de na Amazônia chamada Tefé. Não sei se o pastor já foi lá em Tefé. Com um folheto que uma pessoa rejeitou, jogou no lixo, mas ele pegou, desamassou, porque é a palavra de Deus, irmãos. E ele guardou e leu depois. E aquela palavra que estava naquele folheto lá, ele me falou até o versículo que estava, não lembro agora. E ele se converteu, irmãos. E hoje está servindo ao Senhor, no interior lá do Amazonas, chamado Tefé. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida, e são elas mesmas que testificam a vida eterna, irmãos. Não está numa religião, está na palavra de Deus. Se tem alguém aqui precisando da salvação da sua alma, está aqui a palavra. Essa palavra aqui que nós temos pregado semana a semana aqui. E essa mesma palavra, irmãos, que salva, presta atenção, essa mesma palavra que salva, que é poderosa, essa palavra também é perigosa, sabe por quê? Porque a mesma palavra que salva, ela condena. João 3,36, para acabar. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porque todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá, mas sobre ele permanece. Mas, irmão César, o que tem a ver o Filho, né, Jesus, com a palavra? Coloque aí João 1:1, por favor. No princípio era... Preste atenção que o verbo está com V maiúsculo. Está indicando uma pessoa aqui. No princípio era o verbo. E o verbo estava com? E o verbo era? Quem é esse verbo? Jesus. Esse verbo aí é logos, o nome em grego. Logos, que quer dizer palavra. Quem era a palavra no princípio? Jesus. A palavra andava com quem? Com Deus. E a palavra era quem? Deus. Jesus, o próprio Deus. E essa palavra, irmãos, ela se encarnou, deixou de ser o Logos e passou a ser a rima, né? Encarnou. Vai. Estava no princípio com Deus. Continua, por favor. Todas as coisas feitas por intermédio dele foram feitas por intermédio sem ele, nada do que foi feito se fez. Continua. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É o verbo, irmãos. Quem rejeita esse verbo, essa palavra, é o que? Condenado.
Você ouviu essa mensagem aqui sobre a importância que tem a palavra de Deus. Eu espero que muitos que ouviram aqui passem, a partir de hoje, a valorizar mais a palavra de Deus. Você tem, irmãos, um livro poderosíssimo em suas mãos. Um livro que tem o poder de mudar o destino de uma pessoa. Uma pessoa que nasceu caminhando para o inferno, mas tem um encontro com a palavra de Deus. E esse encontro com a palavra de Deus, ouvindo e obedecendo, muda o teu destino, irmãos. Em vez de ser para baixo, para cima, para o céu. E só vai estar no céu, irmãos, as pessoas que tiveram contato com essa palavra, esse verbo, creram nele e receberam ele como seu Salvador. Se tem alguém aqui que reconhece que ainda não recebeu esse verbo da vida como seu Salvador, mas nessa noite quer entregar a tua vida para Cristo, vou orar, encerrando o culto. E se você quiser entregar a tua vida para Cristo, vem falar comigo ou com o pastor Éder. Amém? Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Ah, meu Deus, pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz e que é poderosa. Meu Deus, uma palavra, Senhor Deus, que é tão valiosa, Senhor Deus, mas tem sido rejeitada e desprezada, até por muitos que se dizem crentes, Senhor Deus, que não têm feito questão de ler a tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia. Que o Senhor ajude até de hoje em diante ter uma compreensão melhor e valorizar, Senhor Deus, mais aquilo que o Senhor entregou nas mãos, aquilo que pessoas, Senhor Deus, pagaram com sua vida e derramaram o seu sangue para escrever, traduzir, Senhor Deus, essa palavra para chegar até nas nossas mãos hoje, Pai. Ó Deus, por favor, e que essa tua palavra continue, Senhor Deus, salvando vidas, assim como salvou a minha e de muitos aqui um dia, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, obrigado. Que Deus continue abençoando cada um. Tá bom? Nós vamos ver.